do esposo. E o esposo, ele é irmão do irmão Edgar, né? É tio do Charles, é tio dos meninos, tá aqui tio do Mateus, ali, né? E essa semana, depois da ceia, ele é compadre do irmão Nivaldo. É compadre, né? Compadre. Primo também, né, irmão? Não sabe dizer que na cabeça ficou dele que ele tinha que batizar. E no domingo de manhã, descendo aqui, pegou a motinha dele, descendo, viu o irmão Nivaldo. Ali de fora, depois da ceia. Ele deu a volta, falou, é aqui que eu vou descer as águas. Minha esposa está aqui, agora ela vai batizar. Os dois vão batizar. Aleluias. Fala, irmão. Oi. Amém. É de alegria, né, irmão? Olha lá, os dois têm o cabelinho igual, né? Olha lá. Cadê Alan? Cadê Alan? Cadê Alan? Cadê Alan? Cadê Alan? Cabelinho igual aqui também, Alan? Amém. É a decisão, Paulinho. É a decisão mais importante. Amém. Isso. Aí você demorou, irmão. Amém. Aleluia, irmão. Jesus é lindo, não é, irmão? Nós é que não presta. Os perdidos, irmão, é nós. E ele nos achou. Eu disse ontem lá no evento lá em Araguari, na oportunidade que eles me deram, que ninguém encontra Jesus. É ele que nos encontra. É a ovelha perdida, a dracma perdida. E depois o filho pródigo. O pródigo é aquele que vai embora. E ele diz, eu não quero mais ficar com o meu pai. Ele quer tudo do pai, o que é dele. E ele quer distanciar do pai. E foi com o pródigo. Mas depois ele retornou. Ele caiu em si. E falou, eu vou voltar. Porque, irmão, Jesus é o caminho. O resto é atalho. Jesus é a ponte, o resto é pinguela. Amém, amados? Que você possa ficar firme em Jesus, caminhar com Jesus e estar com Jesus. Amém, amados? Diga graças a Deus. Quantos irmãos não tomaram a ceia domingo? Levante a mão. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4 irmãos? Irmã Maribadia, prepara 5 ceia lá. Tem pão lá ainda? Tem pão? Se tiver pão lá na geladeira e vinho, prepare lá 5 ceia para o irmão ministrar para eles. Tá bom? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus,
capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Quando você parte para o judiciário, quando algumas questões precisam ser solucionadas diante de um juiz, uma promotoria, advogados, sempre eles vão atrás de testemunhas. E as testemunhas, elas têm que ser oculares, testemunhas que viram e presenciaram o acontecido. E sempre tem a testemunha da vítima e a testemunha do acusado. Tanto de um lado como do outro, há testemunhas. Testemunhas de defesa e testemunhas de acusação. Ao mesmo tempo que a testemunha ela é de defesa, ela também é de acusação. Ao mesmo tempo que ela está defendendo, ela está acusando mediante aquilo que ela viu. E eu não sei se ainda é usado o juramento com a mão em cima da Bíblia. Lá, da pessoa colocar a mão na Bíblia e fazer juramento de dizer a verdade, nada mais do que a verdade. Ainda há isso? Ainda há esse quesito ainda? Alguém sabe disso? Mas não fez isso, irmão. Hoje eu não sei também, mas eu acho que na política passada, na hora que foi entregar faixa de presidente ou esses da patente maior, eles fazem juramento diante da Bíblia e diante da Constituição da nação. Veja que o mundo, ele usa esse livro, acreditando ser a verdade, para fazer juramento. Mas eles não servem à verdade, porque fazem tudo ao contrário. Mas eles têm esse livro como verdadeiro. Amém, amados? Muitos consideram esse livro como um simples livro, principalmente o comunismo. Eles têm esse livro como um simples livro, mas esse livro, ele não é aceito nos países comunistas. Esses países, a Bíblia, ela é caçada, ela é queimada, ela é bloqueada, ela não é aceita, porque ele é um livro poderoso. Ele é um livro que transforma. Ele é um livro que muda, ele é um livro que salva aquele que nele crê. E o Evangelho é isso. O Evangelho é você ir lendo o que nele está escrito e você crê por fé. Por isso a salvação, ela é por fé. Nós cremos num Deus que não vemos, porque esse livro nos faz crer nesse Deus. Nós cremos num Jesus que nós não presenciamos. Então eu e você, nós não somos testemunhas oculares. Nós não estivemos lá, nós não estávamos lá quando a história de Jesus aconteceu. Desde a gravidez da Virgem, o nascimento de Jesus, o
o seu batismo, o seu ministério, a sua prisão, a sua crucificação, a sua morte e a sua ressurreição. Amém, amados? Mas esse homem aqui, Mateus, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, somente Mateus e João foram testemunhas oculares e também audíveis. Eles viram e ouviram. Eles viram e ouviram. Eles estavam ao lado de Jesus. Menos Marcos e Lucas. Marcos e Lucas, eles andaram com o apóstolo Paulo. Converteram através do ministério do apóstolo Paulo. Então, Marcos e Lucas conheceram os apóstolos, foram apresentados aos apóstolos por causa de Paulo. Amém, amados? Diga glória a Deus. Nesses 28 anos meu caminhando com Cristo, eu fui apresentado e peguei na mão de alguns líderes dessa nação. Pastores, apóstolos, bispos, por causa das pessoas com quem eu estava e com quem eu andava. Eu fui apresentado a eles, eu conversei com alguns, eu peguei na mão de alguns. A mesma coisa foi Marcos e Lucas, porque os apóstolos da época, eles eram tidos como as colunas da verdade, os principais. Então Pedro, Tiago, João, os apóstolos, eles estavam na boca dos cristãos. Amém, amados? Diga glória a Deus. Então, conhecer esses homens, para eles, talvez eram de suma importância. Era um privilégio conhecê-los. Por quê? Porque às vezes não havia informação dentro deles, e eles estavam diante de homens que tinham informação. Porque quando você tem a informação dentro de você, enraizada, irmãos, você não precisa conhecer homens, porque você tem a verdade andando dentro de você. Ela está enraizada em você. A única pessoa que você precisa conhecer é Jesus. Amém? Porque há uma verdade dele dentro de você. Então, quando Mateus vai escrever esse fato aqui, no mesmo capítulo, ele vai falar de 2 apóstolos que andou com Jesus. Cada um tinha a sua particularidade com Jesus, cada um tinha sua posição ao lado de Jesus, mas um traiu e o outro negou. E Mateus, ele traz essa narrativa, ele traz esses acontecimentos escritos no mesmo capítulo e no mesmo evento. E o evento era o da ceia do Senhor. Ele vai falar de Judas, que o traiu, e vai falar de Pedro, que o negou. Judas, o traidor, e Pedro, o negador, ou o que negou. E eu queria ler esse texto com vocês. Por quê, irmãos? Porque eu já ouvi várias mensagens, vários ensinos acerca dos dois, mas eu queria trazer algo novo nessa noite acerca dos dois para comigo e com você. E o que é, pastor? É que tanto eu como você, nós temos um pouquinho dos dois dentro de nós.
Nós temos um pouquinho de Judas dentro de nós e temos um pouquinho de Pedro. E não adianta você correr, porque está aí dentro de você, Pedro e Judas. E você vai compreender comigo. Amém? Então, Mateus capítulo 26, versículo de número 14. Nós estamos sem internet, eu não sei se os meninos conseguiram a internet voltar. E aconteceu que um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ao encontro dos chefes dos sacerdotes e lhe propôs. Judas era o nome, Iscariotes era da onde ele vinha, não é sobrenome. Iscariotes era da região aonde ele vinha. Judas, ele vinha de um lugar aonde o povo era da cabeça pensante. Judas Iscariotes vinha de um lugar aonde o povo queria fazer uma revolução. Eles eram cérebros, eles eram de cabeça pensante. Iscariotes era um ativista. Então, quando ele conheceu Jesus, ele achava que na popularidade de Jesus, ele vendendo Jesus, o povo se levantaria, o povo se revoltaria quando Jesus fosse preso, e isso ia trazer uma revolução, ocasionar algo em Israel, do qual o povo defendesse Jesus, mas foi o contrário. Quando Judas propôs, e o texto diz que ele propôs aos chefes dos sacerdotes, e dentro da lei judaica, dentro do ministério do antigo pacto, não havia chefe de sacerdotes. Isso foi implementado pelo Império Romano. Falou, beleza, vocês podem cultuar aí, mas eu vou colocar chefes aí. Os meus espias vão ficar aí no meio de vocês. Eu quero saber o que vai estar acontecendo. Isso foi a política, isso foi o Império Romano. Eles implantaram o cavalo de Troia com o chefe dos sacerdotes. E lhe propôs, próximo versículo: o que me dareis caso eu vou-lo entregue? O que vocês me dão se eu entregar ele para vocês? E lhe pagaram o preço 30 moedas de prata. 30 moedas de prata para nós hoje, irmãos, não tem valor nenhum. É muito irrisório o valor essas moedas de prata, mas naquela época não. Naquela época as 30 moedas de prata comprou um campo, e esse campo permanece até hoje em Israel. Ele é chamado o campo de sangue. Então ele falou, vocês me dão 30 moedas de prata. Próximo versículo. E desse momento em diante, procurava Judas uma ocasião apropriada para entregar Jesus. Veja, irmãos, desse momento em diante, Judas procurava uma ocasião para entregar Jesus, mas ele ainda continuava andando com Jesus. E qual era a posição de Judas ao lado de Jesus? Judas, ele era o tesoureiro. Judas era o cara que recebia todos os donativos que as pessoas davam para o ministério de Jesus. Judas andava com a capanga das ofertas. Judas, ele tinha todo o dinheiro em mão. E sabe o que ele fazia, irmãos? Ele desviava, ele roubava o dinheiro das ofertas. Judas tinha um caráter distorcido. Recentemente eu postei no nosso grupo, no nosso WhatsApp, que o primeiro homem a levar pessoas a Jesus por dinheiro foi Judas. E isso continua nos dias de hoje.
homens continuam a atrair pessoas a Jesus por causa de dinheiro, por causa da teologia da prosperidade, por causa do fique próspero, por causa do fique rico. Eles trazem as pessoas até Jesus por causa do dinheiro. São Judas. Eles têm Judas dentro deles. Próximo versículo. No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e consultaram: onde desejas que preparemos a refeição da Páscoa? E a ocasião, irmãos, era na Páscoa, porque o cordeiro, ele era sacrificado na Páscoa. Veja que é tudo uma linha profética, é uma linha de acontecimento profético. E então, Jesus, o Cordeiro de Deus, ele ia ser entregue na Páscoa. Então, tudo está se encaixando para o Cordeiro ser entregue na Páscoa. E essa era a oportunidade que Judas teve de entregá-lo, o Cordeiro da Páscoa, sem saber que o que ele realizaria era profético. Que o que ele realizaria já estava nas Escrituras. Então vamos mudar agora para o versículo 48. Versículo 48, vamos dar um pulo grande, do 17 por 48, 30 versículos aproximadamente. A ceia já aconteceu. Lá na ceia, Jesus deu uma palavra para que Judas fosse realizar o que ele tinha para fazer. Porém, os discípulos, os outros apóstolos, achou que Jesus tinha dado alguma missão para Judas, mas não, era o plano que ele já tinha arquitetado de prendê-lo. E, pasmem, eu já disse isso, quando você pega esse texto, Judas, ele não participou da ceia cristã. Judas não comeu do corpo e nem bebeu do sangue do cordeiro. Judas, ele participou da ceia judaica, da Páscoa. Porém, quando ele saiu do ambiente, o Senhor ministrou a ceia. Ele pegou o sangue, o cálice, ele pegou o pão, abençoou e deu: esse é meu corpo. Depois ele pegou o cálice, deu graça e disse: esse é meu sangue. Então Judas não teve noção, ele não teve o conhecimento da ceia cristã, da ceia da nova aliança, do sangue do Cordeiro. Amém? Diga glória a Deus, irmão. Então eles vão, Judas vai, sai do ambiente, e isso está escrito no Evangelho de João, da testemunha ocular. E ele sai. E depois de tudo acontecer, a ceia ser ministrada, Jesus chama eles: vamos sair do cenáculo, vamos para o monte. E Jesus estava lá no monte, Jesus estava no lugar com os outros. E aí Mateus escreve: mas o traidor havia combinado um sinal com eles, informando-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, esse é quem procurais prender. Aquele que eu beijar é o que vocês devem prender. Ora, irmãos, quem não conhecia Jesus na época? Jesus era o homem das evidências, o homem que ressuscitava mortos, curava os paralíticos, os cegos, os coxos, os endemoniados. Jesus era o homem em evidência em Jerusalém, em toda a Judéia e na região e confins da terra, porque até os confins da terra já tinham noção de Jesus. E então, irmãos, quando eu beijá-lo, quando eu saudar com um beijo, vocês prendam ele, vocês o coloquem na prisão. Isso deva ser de muito peso. Um homem que está andando ao lado de Jesus, por causa de um ego próprio, por causa de um projeto pessoal, e o projeto pessoal dele, a ambição dele envolvia o dinheiro.
estava culminando na prisão do nosso Salvador. Próximo versículo. Então, aproximando-se rapidamente de Jesus, disse-lhe Judas: eu te saúdo, ó mestre, eu te cumprimento. E lhe deu um beijo. Era o sinal. Próximo versículo. Jesus, contudo, lhe perguntou: amigo. Olha como é que Jesus chama ele: amigo. Jesus não o chama de inimigo. Jesus lhe chama de amigo. Amigo, para que vieste? No mesmo instante, os homens avançaram sobre Jesus e o prenderam. Por que Jesus chamou Judas de amigo e não de inimigo? Porque amigo é todo aquele que colabora com o que Deus tem para fazer na sua vida. Há 13 anos atrás, um grupo achou que se tornou o meu inimigo. Pelo contrário, foram os meus amigos, porque eles tomaram uma decisão, e hoje o Senhor tem nos agraciado e nos fortalecido. Eles contribuíram, irmãos, para que o Senhor, Ele fizesse na minha vida o que Ele tem para fazer. Então, às vezes, aquilo que você acha que é inimigo, é um amigo, porque ele contribui. Por que ele contribui? Ele faz você ir para o Senhor, ele faz você chorar no pé do Senhor, porque ele é o único, irmão. Ele é o único que é digno de receber as suas lágrimas, de ver você chorando por ele, na presença dele. Você chegando diante dele, expondo a sua fraqueza. E nesse momento, Judas está contribuindo para acontecer na vida de Jesus o que tinha para acontecer, o que estava escrito para acontecer, desde o Bereshit, desde o princípio, aonde o Yod do Bereshit diz que ele teria suas mãos perfuradas na cruz do Calvário. Próximo versículo. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, e esse é Pedro, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe uma das orelhas. E esse era Pedro. Vocês acham que Pedro queria era tirar a orelha do soldado? Não, Pedro, sanguíneo, estava ali, ele queria cortar a cabeça do soldado. Pedro deu a espadada para cortar a cabeça, não cortar uma orelha. E o soldado desviou. Jesus o repreendeu, falou: embanha a sua espada. E Jesus soltou a máxima: se eu clamar agora o meu Pai envia legiões de anjos. E então ele pega a orelha, o pedaço decepado, e diz as escrituras que Jesus faz um milagre, e a orelha do homem é restaurada. Uau! Próximo. Mas Jesus lhe ordenou: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada pela espada morrerão. Próximo. Ou imaginas tu que eu neste momento não poderia orar a meu Pai e Ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Veja, próximo. Entretanto, como então se cumpririam as escrituras que afirmam que tudo deva acontecer desta maneira? E tudo o que está escrito a respeito dele está acontecendo, caminhando no script, e não podia desalinhar, não podia sair fora. Posso ouvir um amém? Digam glória a Deus. Aleluia, irmãos. Mas quando você lê as escrituras,
As Escrituras profetizam acerca de um homem que lhe trairia, mas ela não profetiza acerca do homem que o negaria. As Escrituras falam do homem que o trairia. Há um salmo que diz que assente outro em teu lugar, ocupe outro o teu lugar. Mas não há nas Escrituras, irmãos, nenhuma profecia, nem nada falando acerca de um que negaria Jesus. Nenhum. Mas que o trairia, sim. E Judas está ocupando esse lugar do traidor. E então agora Jesus diz para eles, e diz para Pedro, próximo. E naquele mesmo instante, Jesus se dirige às multidões, indagando-lhes: lidero eu algum tipo de rebelião, para que venham contra mim com espadas e porretes, e me prendam? Pois todos os dias estive ensinando no templo, e vós não me prendeste. Olha, irmão, Judas levou uma multidão para prender Jesus com porrete, com pedaços de pau, para prender Jesus, irmãos. Judas está liderando uma Ku Klux Klan, um grupo de extermínio, e ele é que é o number one dessa rebelião, porque ele é quem ia dar a chave, ele quem ia dar o código. Eu vou beijá-lo. E Judas, pensa, irmão, Judas indo, e aquele povo todo com porrete, com espadas, e Judas nada. Há quase 3 anos, Judas, depois de ser chamado por Jesus, andando com ele, vendo os milagres acontecer, os sinais acontecer, agora em pouco tempo, irmãos, no espaço de um dia, poucas horas, irmãos, está vendo uma multidão. Ele está andando com uma multidão, com porrete, pedaço de pau e espadas. Para quê, irmãos? Para prender Jesus. Tudo por causa de uma decisão errada, tudo por causa de uma ambição, tudo por causa de um desejo. Próximo versículo. Todavia esses fatos todos ocorreram em cumprimento das Escrituras dos profetas, e assim todos os discípulos abandonaram a Jesus e fugiram. Olha isso, irmão. Agora a história muda, ela vai sair do traidor e entrar para aquele que o nega. Então todos os discípulos abandonaram a Jesus e fugiram. Todos, só ele ficou. E pouco tempo antes, lá na ceia, Pedro e os demais disseram para Jesus: nós estamos prontos, nós estamos preparados até morrer pelo Senhor. É fácil dizer, irmão, é fácil dizer, mas pense, imagine comigo um grupo de rebeldes entrando porta deste prédio, entrando por aquela porta com armas. Um grupo de rebeldes circuncitando esse prédio, você dizendo: negue Jesus ou você morre. E para mais desespero ainda, arranca dos seus braços seu filho, seu neto, e põe a espada ou põe a arma na cabeça da criança e diz: negue o teu Cristo ou você morre, ou teu filho morre. Era a situação dos discípulos. Nós estamos prontos. Na realidade, irmão, ninguém está pronto. Por isso nós o servimos por graça e misericórdia, porque ninguém está preparado, ninguém é preparado, ninguém é capaz. Porque entramos aqui hoje com um pouco de Judas e com um pouco de Pedro. Isso está dentro de nós, Judas e Pedro.
o negamos nas coisas simples. Então todos eles fugiram e abandonaram a Jesus. Eles têm isso no currículo. Se falam muito de Judas, mas eles tinham no currículo que eles o abandonaram. Veja que a ficha deles também não era legal. Dos santos apóstolos, do Pedrão, daqueles que eles dizem ser o primeiro Papa. Ele não tinha uma ficha legal. No momento que Jesus é preso, ele estava pronto para cometer um assassinato de um pescador. Agora cometer um assassinato. Mas o soldado desviou. E agora no currículo do Pedrão, também o fato dele ter vazado junto com os outros. Segue, próximo. Então os que prenderam Jesus o conduziram à presença de Caifás, o sumo sacerdote, em cuja residência estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos, um grupo de elite da religiosidade. Próximo versículo. Contudo, Pedro seguiu a Jesus de longe. Veja, agora de longe Pedro está seguindo a Jesus. E ele foi o cara que disse: eu estou preparado, eu estou pronto a morrer por causa do Senhor. Mas Jesus deu uma máxima para ele: olha Pedro, deixa eu te avisar uma coisa. Hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Ou desculpe, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Próximo versículo. Mas os líderes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam tentando suscitar um falso testemunho contra Jesus, para que tivessem o direito de condená-lo à morte. Próximo. Todavia nada encontraram, apesar de se terem apresentado vários depoimentos inverídicos. Ao final, entretanto, compareceram 2 testemunhas que alegaram. Olha as testemunhas que eles arrumaram. Próximo. Este homem